Seja bem-vindo ao canal Pedro Pregador. Hoje eu quero falar das igrejas sem compaixão às almas perdidas. Por quê? Porque não evangelizam, porque não ensinam, porque não saem a confrontar o pecado, mas eles abafam o pecado e abraçam, amam e vivem no pecado. Seja bem-vindo ao canal, subscreva e ative o sininho para que assim o Evangelho chegue aos demais. Amados irmãos, hoje realmente trago este tema porque muitos venderam a sua alma, muitos venderam as suas vidas espirituais querendo as suas vidas carnais. Essa vida carnal que assim foi entregue a nós e assim se esquecemos da vida espiritual. Aqui é mais importante de um homem, porque esta carne, ela vive 50 anos, ela vive 100 anos, mas o espírito assim é duradouro. Amados irmãos, nós vemos agora igrejas vendendo a sua fé por causa de prosperidade. Pastores subindo nos púlpitos assim para poder pregar pessoas, para poder assim pregar não o evangelho, não a examinação do corpo de Cristo, mas pregando assim os seus desejos. São doutores e pregadores da vida terrena, não a vida que assim poderemos nos revestir futuramente. Igrejas sem compaixão com a pessoa perdida. Por quê? Porque não evangelizam, porque não ensinam, porque não saem a confrontar o pecado, mas eles abafam o pecado e abraçam, amam e vivem no pecado. Amados irmãos, o exemplo vivo que aqui temos, que o Senhor ensinou a este profeta, é o profeta Jonas. O profeta Jonas, assim ele é chamado para poder pregar as boas novas, ensinar em Nínive, para que o povo se arrependesse do seu pecado, dos seus pecados. Mas ele foge para Tarsus, indo a Jope e subindo um barco e fugindo da presença de Deus. Mas nós todos sabemos que ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente. E muito mais, outros atributos pertencem a Ele e somente a Ele. Mas o Jonas, assim, o Senhor o devolve à sua missão inicial. Quando ele é devolvido à sua missão inicial, o que ele faz? Ele vai e ensina. Após ensinar, o povo se arrepende do seu pecado, porque todos assim se arrependeram. Do mesmo jeito que muitos se arrependeram, o Senhor assim trouxe o perdão para aquele povo. E no capítulo 4, vemos aqui Jonas a se irar por isso. No verso 1 diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. O Jonas não se agradou com o arrependimento daquilo. Do mesmo jeito que nós hoje guardamos a palavra somente para nós, guardamos a mensagem de Deus somente para nós, calamos as nossas bocas, trancamos, cozemos as nossas bocas, e assim existe uma mensagem que está sendo transmitida aos outros, com as igrejas atuais, dizendo o mundo vai ao inferno, dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. E assim não pregam
não obedece à ordem de Deus, que está em Mateus 28. O ide já está se tornar, volte para o pecado. Vamos ao pecado. Pequemos nós todos. E voltemos à doença milenar. Mas o Senhor, assim hoje, chega a ti, diz a ti, que olha, não seja como Jonas, que não queria com que aquele povo se arrependesse e o Senhor salvasse aquele povo. Porque Jonas se esqueceu do seu trabalho. Jonas se esqueceu do seu trabalho, na verdade. Por quê? Porque Isaías, assim 61, de 1 a 9, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta é a mensagem que o Jonas tinha que levar, que o profeta tem que levar. E assim, a igreja atual já não é assim. A igreja atual já não prega a palavra de Deus. A igreja atual está preocupada com a prosperidade. A igreja atual está preocupada assim com os deleites carnais, e inclinando-se para a carne e deixando do lado o Espírito. Porque o Senhor veio salvar, veio te tirar do pecado, veio morrer na cruz de Calvário para poder salvar a sua alma. Não a sua carne, mas a sua alma. A nossa alma para a morte eterna, para que viva espiritualmente em vida. E nós não queremos ensinar esta palavra a alguém que não sabe, aquela pessoa que não sabe. Por isso, naquele dia, talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez o seu vizinho, talvez todos estes digam: não me falaram de Cristo, mas eu tanto ouvi que salvou, mas não se importaram de falar de Cristo. Por quê? Não nos importa falar de Cristo. Por causa dos trocados que o mundo nos dá, por causa do caro, por causa da casa confortável e grande, por causa dos nossos desejos de beber, fumar, adulterar, assim, vivendo no pecado e se esquecendo de ensinar aos nossos irmãos o que o Senhor nos disse para poder, assim, levar como ordem. Por isso, hoje, se arrependa disto, mude e comecemos a ensinar, porque hoje é o dia aceitável que o Senhor tem que, assim, falar com o povo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Subscreva no canal para que assim ative o sininho e a mensagem chegue aos demais. Em nome de Jesus. Amém.